Queridos, vamos começar a nossa revisão? Módulo 8. Então, a identificação de um distúrbio no sistema digestório é um desafio constante. Por quê? A alternativa A, B e C são corretas, porque os meios diagnósticos são difíceis, as sintomatologias são inespecíficas e também são semelhantes a outras patologias, tá bom? Então, é essa questão que precisamos entender aqui. A colostomia é a exteriorização da parte do intestino pela parede abdominal para drenar as fezes, tá? Então, alternativa A. Quando nós fazemos o exame físico abdominal, nós utilizamos técnicas que estão relacionadas a seguir. Então, a inspeção, o que é? É a forma, condições de pelo. Quando fazemos percussão, nós estamos fazendo sons, né? Maciços, submaciços e timpânicos. A palpação, nós estamos avaliando a consistência, a sensibilidade, a avaliação da dor. E a ausculta, nós estamos tentando auscultar, né? Escutar, né? Mas através do estetoscópio, ruídos hidroaéreos e sopros. Na questão 4, nós vemos o que? A sequência correta para a avaliação do exame físico abdominal. Então, primeiro nós devemos fazer a inspeção, depois a ausculta, depois a percussão e, por último, a palpação. Para que aí sim nós vamos identificar se tem alguma consistência, né, algum nódulo palpável, alguma massa palpável e assim por diante, tá bom? Na questão 5, nós vemos o quê? Que a velocidade de esvaziamento do estômago é influenciada por uma relação complexa de vários fatores, incluindo a liberação da gastrina, sinais nervosos, distensão da parede do estômago e reflexo enterogástrico. E alguns estudos por videofluoroscopia constata que o tempo de esvaziamento gástrico está em torno de 1 a 3 horas. Daí a importância de nós sabermos para orientarmos a questão da ingesta alimentar, não ultrapassar 3 horas em jejum, né? O paciente precisa estar sempre se alimentando, entre 1 a 3 horas, a cada 3 horas. Na questão 6, nós vemos que a saliva presente durante a salivação é secretada pela maneira exócrina pelas células salivares e compõe a mucina, que tem a função de lubrificar o alimento durante a mastigação, a pitialina, que digere as partículas de amido. Então, o processo digestivo inicia-se na boca, com a sequência da mastigação, deglutição e sensação. O fígado possui 2 lóbulos, direito e esquerdo, e localiza-se logo abaixo do diafragma, com sua porção maior no rebordo costal direito. Ele metaboliza substâncias absorvidas, regulando os níveis sanguíneos de glicose. E o fígado é o órgão mais pesado do corpo. Em um adulto, ele pesa em torno de 1,5 kg. No módulo 9, nós falamos sobre o sistema urinário. A urina é o produto final da filtração renal. É de coloração clara, translúcida, com odor sugêneres característico, né? E para observar a presença de bactérias na urina, é coletada uma amostra para exame. Na mulher, os cuidados de enfermagem na coleta de urocultura são muitos, menos no que coletar exame com leucorreia, tá certo? Então, orientamos a paciente a fazer higiene íntima, colher jato médio, preferencialmente a primeira urina do dia, mas na presença de leucorreia não tem como fazer essa coleta. Lexigoma é um termo usado para distensão do globo vesical. Na questão 3, nós falamos que a urina é composta de água, sódio, potássio, cloro, bicarbonato e produtos de degradação final do metabolismo. E nós precisamos entender que também tem ureia, creatinina, ácido úrico e fosfato. Agora, a urina não deve estar com presença de glicose, tá? Então, por isso que exceto a glicose. A urina, a questão 4, a insuficiência renal aguda é causada por
tanto redução na perfusão renal, como obstrução do trato urinário, ou fatores intrínsecos ao rim. Então, todas essas etiologias podem estar presentes na ocorrência da insuficiência renal aguda. Muito bem. Na semiologia, nós precisamos avaliar sempre a condição do paciente, o que ele está de invasivos, dispositivos. Então, veja a questão 5. A necessidade de acesso vascular nos pacientes com insuficiência renal pode ser o quê? Temporária ou definitiva, permanente. Então, uma boa anamnese, sempre estar atento à história do paciente e os cuidados que vão demandar daquela situação de cada um. A questão 6 diz respeito ao quê? O acesso temporário para pacientes com insuficiência renal. Então, no caso, a indicação é para pacientes em diálise peritoneal. Na questão 7, nós falamos sobre as complicações em um tratamento dialítico, que pode ser tanto hipotensão como hipertensão. O paciente pode apresentar hipoxemia ou câimbras, reações febris e convulsão, por isso que a alternativa é B. A uretrite é uma inflamação da uretra causada pelos mesmos micro-organismos que causam infecções renais, vesicais e algumas DSTs, ou infecções sexualmente transmissíveis, como a gente fala hoje em dia, ISTs. E o grupo de maior risco de contrair uretrite é do sexo masculino. Então, estudos mostram que a uretrite não gonocócica é o tipo mais comum de uretrite, por isso que a alternativa é A. Então, os homens de 20 a 35 anos são mais frequentemente afetados e entre os vários micro-organismos que podem causar este processo infeccioso são as bactérias e vírus. No caso aí, a Chlamydia trachomatis, ok? Que é a causa de 25 até 60% dos casos. Na questão 9, fala-se sobre a síndrome nefrótica, também conhecida como glomerulonefrite, que tem um grupo de sinais e sintomas causados por um distúrbio que resulta ao dano do glomérulo. Então, o que acontece? O paciente acaba apresentando hematúria, colúria, edema localizado, anasaca, que é o edema generalizado também, algia articular e mialgia, dor muscular. Então, a alternativa A, B e C estão corretas. Na 10, nós falamos sobre a disúria ou dificuldade, disúria é dor para urinar. Dificuldade de urinar é algo que ocorre com todas as pessoas indiferente do sexo ou idade. E no pós-operatório isso também acontece. Então, vamos avaliar esses pacientes no pós-operatório e vamos ter alguns cuidados. Primeiro, observar aumento do globo vesical. Estimular e ajudar o paciente a urinar. Não já ir passando uma sonda de alívio, como muitos fazem, expondo o paciente a uma situação de risco por invasivos que muitas vezes não é necessário. Atentar para queixas álgicas e colocar compressa fria no globo vesical, ver se o paciente consegue já deambular, muitas vezes ele já está liberado para deambular, isso vai estimular o paciente a ter uma eliminação de urina de forma fisiológica, ok? Queridos, no módulo 10, nós vamos falar sobre a avaliação da condição nutricional. Então, a terapia nutricional compreende o quê? Tanto a nutrição parenteral, que é por via sanguínea, nutrição enteral, que é por via digestória, nutrição parenteral por via periférica, e aí nós temos algumas dietas apropriadas para essa via de acesso, e também nutrição enteral por gastrostomia. Então, todas essas formas são possíveis para uma terapia nutricional. Os pacientes para os quais é indicada a terapia nutricional, eles apresentam o quê? Impossibilidade de alimentar-se por vias normais, via fisiológica, via oral, seja por deficiência orgânica funcional ou por distúrbios psicoemocionais. Então, quando são indicadas a terapia nutricional? Pacientes com doenças neurológicas, pacientes vítimas de traumatismo, pacientes que estão
com câncer, impossibilitados de alimentar-se por via oral, pacientes em pós-operatório. Então, essas são algumas das muitas indicações possíveis para a terapia nutricional. Na questão 3, nós falamos sobre a finalidade da terapia nutricional, que é oferecer nutrientes necessários ao paciente para garantir ou melhorar seu estado nutricional com o mínimo de efeitos colaterais, efeitos secundários e complicações metabólicas. Na questão 4, nós falamos sobre as causas relacionadas à redução na ingestão de alimentos, que são anorexia e obstrução gastrointestinal. Então, essas são algumas das possíveis causas. A definição de probiótico é exatamente a questão B. São micro-organismos vivos que, como fibras, atuam no intestino, promovendo o equilíbrio da microbiota intestinal. Na questão 6, nós já falamos do que? Prebiótico, que são ingredientes especificamente consumidos pelas bactérias benéficas, as saprófitas, do nosso intestino. Então, lembrando que nós temos as bactérias patógenas, causadoras de doença, e a nossa flora intestinal benéfica, que são justamente as bactérias saprófitas, as bactérias do bem, não é mesmo? E aumenta a nossa imunidade, traz muitos benefícios à saúde como um todo. Na questão 7, nós falamos sobre a avaliação nutricional de acordo com a Associação Americana de Saúde Pública, que inclui o quê? Peso, altura, índice de massa corporal, circunferência do braço, circunferência muscular do braço e pregas cutâneas. Na questão 8, nós falamos sobre o IMC, índice de massa corporal, que é a proporção do peso em quilos, em relação à estatura em metros ao quadrado, ok? Vejam, são cuidados de enfermagem na administração de medicamentos por via enteral. Tanto utilizar preferencialmente medicamentos sob a forma líquida, lavar o acesso enteral da sonda, com água filtrada ou solução salinizada, entre a administração de um medicamento e outro, e não adicionar medicamentos nos frascos da dieta, de jeito nenhum, tá bom? Então, a alternativa A, B e C estão certas, assinale a D. São cuidados de enfermagem com a infusão de terapia nutricional por meio de uma bomba de infusão. Tanto verificar a taxa de infusão, quanto certificar-se das condições do acesso antes de iniciar a infusão, verificar a higienização do equipamento, certificar-se da periodicidade de manutenção preventiva do equipamento, sempre conversar com o pessoal da manutenção, No módulo 12, nós falamos sobre o sistema lóculo-motor. Então, nós apresentamos um caso clínico de comprometimento do sistema locomotor. Então, vejam, o que nós precisamos entender? Precisamos orientar o paciente quanto à alimentação saudável, fazer exercício dentro das possibilidades, minimizar a dor, administrar analgésicos prescritos, prevenir lesões decorrentes das limitações de mobilidade, prevenir riscos de complicações, principalmente os idosos, prevenir novas ocorrências de fratura, se tiver fratura, orientar e promover mudanças de decúbito, fazer troca de curativo, em caso de cirurgia, observar sinais de infecção, muito importante, orientar e explicar cada cuidado a ser prestado, encorajar o paciente a participar de seu autocuidado, avaliar sensações de dormência, mobilidade dos pés e artelhos, orientar o paciente a manter repouso relativo, evitando esforços físicos não necessários, e incentivar o paciente para que se expresse e dar apoio emocional a este paciente, ok?